Vem aí uma nova carta ao povo brasileiro. Os estrategistas do pré-candidato do PL, a Associação Presidencial Flávio Bolsonaro, têm defendido que o senador pelo Rio de Janeiro elabore uma carta aberta à nação. A ideia do documento seria defender uma pacificação no país, uma pacificação entre os poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, e um aceno de que, caso Flávio seja eleito, não atuará com revanchismo contra o Supremo Tribunal Federal. O propósito seria fortalecer ainda mais a estratégia do primogênito Jair Bolsonaro de se apresentar como moderado, isso no esforço de atrair o eleitorado de centro. A ofensiva, na visão de dirigentes nacionais do PL, tem sido bem sucedida, com o crescimento das intenções de voto e a queda da rejeição do pré-candidato de direita. Vocês viram o resultado dessa última pesquisa Genial Quest. Empatados, Lula e Flávio. E outras pesquisas apontaram crescimento também de Flávio ao vestir essa carapuça de homem moderado, diferentemente do pai, o Bolsonaro, que se vacinou. Em 2002 e 2022, o presidente Lula fez movimentos muito semelhantes. Na primeira disputa, quando foi eleito pela primeira vez presidente da República, ele tentou acalmar o mercado financeiro fazendo uma carta. Nessa disputa de 2022, para tentar reduzir a rejeição do eleitorado evangélico, ele fez uma segunda carta. A última edição da Genial Quest mostrou, como eu disse, Lula e Flávio empatados no segundo turno. Diante do cenário de crescimento do bolsonarista, o PT antecipou uma estratégia para tentar desconstruir a candidatura do adversário. O partido já começou a divulgar material nas redes sociais, relembrando pontos fracos da gestão passada, como as mortes na pandemia do coronavírus, a falta de vacinas, segundo o Partido dos Trabalhadores, e o aumento dos índices de miséria. Matheus Teixeira, tem servido até o momento essa estratégia e ela tem sido bem sucedida nas pesquisas eleitorais. Você acredita que esse figurino de homem moderado vai se manter com Flávio Bolsonaro ao longo da campanha? Uribe, perfeito, tem surtido muito efeito, não à toa as pesquisas mostram que ele inclusive já está empatado com o presidente Lula em um segundo turno. E o que conta a favor de Flávio Bolsonaro? Ele não disputa contra ninguém mais radical que ele, portanto ele pode fazer essa série de acenos ao centro. Vamos lembrar da eleição de São Paulo em 2022, quando o Ricardo Nunes também, que tem um perfil um pouco mais moderado, ele tinha o apoio da família Bolsonaro, mas em um tom de moderação. E o que aconteceu? Pablo Marçal cresceu dentro da direita mais bolsonarista, justamente porque Ricardo Nunes era visto como um homem moderado e por isso, e com esses acenos ao centro e tudo mais, que não costumam satisfazer a base mais fiel do bolsonarismo. Mas como Flávio Bolsonaro não tem quem possa roubar os votos dele mais à direita, ele faz livremente esses acenos ao centro e consegue, de alguma maneira, ou pelo menos pretende, abocanhar um pouco desse eleitorado, porque é aquilo que a gente fala. A polarização está cristalizada no Brasil e é esse eleitor ali de centro que vai decidir a eleição. Numa eleição que deve ser decidida no detalhe, qualquer voto vale. Então, essas pessoas que eventualmente viam Bolsonaro como muito radical, podem começar a ver Flávio Bolsonaro como uma espécie de moderado ali, uma pessoa que é da família Bolsonaro, que representa os valores que eles defendem, mas que tem um perfil um pouco mais ao centro e menos belicoso. Seria uma pessoa que não governaria no enfrentamento e mais ou menos essa é a defesa que os aliados têm feito para ele fazer esse gesto, um texto informando ao país que ele quer pacificar, que ele não quer radicalizar, diferentemente da postura que seu pai adotava. Vamos lembrar que Jair Bolsonaro, por exemplo, quando se irritava com o Congresso Nacional ou se irritava com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ele partia para o enfrentamento. Em vez de tentar negociar nos bastidores, achar um meio termo, não. Ele preferia primeiro a canelada, né, como a gente diz numa linguagem popular, e depois ele via que aquilo podia ter um efeito que ele não esperava e fazia um recuo. Por exemplo, quando ele atacou o ministro Alexandre de Moraes e dias depois ele se reuniu com Michel Temer, fez uma carta dizendo que não, que na verdade aquilo ali tinha sido um arroubo durante uma manifestação e que ele não pensava exatamente aquilo. E Flávio agora, portanto, tenta mostrar que não vai ser exatamente igual ao pai, que vai ter um tom mais moderado e que não quer radicalizar, pelo contrário, quer pacificar o país
e ele tem essa vantagem que eu disse no início. Ele não tem quem roube os votos dele à direita, como o Ricardo Nunes tinha, e como muita gente que aposta no eleitorado bolsonarista, mas que tenta roubar votos de centro, acaba vendo sempre uma pessoa mais à direita roubar seus votos. Flávio Bolsonaro não tem esse rival à direita, ninguém disputa com ele o campo da extrema-direita, ele surfa sozinho nesse campo e consegue, com sinalizações ao centro, ampliar o seu eleitorado, ao menos é o que vem mostrando as últimas pesquisas de intenção de votos, Uribe e Tainá.